Mas esse momento, para mim, foi um momento único, né, cara? Assim, do Zico vestir a camisa do Vasco. A minha volta, deixar claro, a minha volta se deu para o Vasco em razão do interesse do Flamengo. É o seguinte, se você não for na Piazza do Duomo hoje comemorar com a torcida, tu nunca mais vai ganhar um título na tua carreira. Mais um Noite dos Craques especial aqui no YouTube do Esporte Interativo. Hoje vamos relembrar 2 papos sensacionais do Galinho Zico, do craque Rivelino, um com o Roberto Dinamite e o outro com o goleiro Júlio César. Vamos começar falando desse papo com o Roberto Dinamite, e foi muito interessante. Os 3 jogaram uma Copa do Mundo juntos, né, em 1978. Então, nos bastidores, várias histórias, lembrando daquele Mundial, lembrando dos confrontos. Os 3 jogaram juntos no futebol carioca lá na segunda metade dos anos 70. Um papo sensacional. E o Roberto Dinamite falou muito durante o programa, falou da possibilidade da quase certa ida dele para o Flamengo quando ele voltou da Espanha, lembrou da Copa de 78, lembrou da relação dele, ainda que de adversários, com o Zico. Um papo emocionante num programa muito especial, porque marcou também a última participação do Zico no Noite dos Craques. O Zico estava indo para um desafio para ser diretor do Kashima, então também teve esse componente, e a gente começa a acompanhar agora. Mas o Galo faz parte da minha vida, o River também. Mas o Galo nós começamos juntos, desculpa chamar de Galo, né? Não, mas o Zico fez. Bom, Abi, você tem muito crédito. Fez parte da minha vida, do início da minha carreira, da minha trajetória. Então eu volto no tempo e que pô, a gente se encontrava ali, os pais, né? Tanto o pai dele como a mãe, esperando a gente terminar preliminar, olha, para levar a gente embora para casa e tal. Então, tinha essa ligação, tem essa coisa. Tinha, a mãe que ia mais ver jogo, aí ficava junto com a mãe dela lá e tal. A gente couro comendo lá e elas lá fazendo tricô, jogando conversa fora. Não bate no meu filho. Ainda bem que a gente jogava bem distante. Os dois eram do meio para frente, né? Então já não tinha que um marcar o outro e tudo. Mas foi um início assim, muito legal, e depois, como eu falei, crescemos juntos, né, dentro dessa trajetória, ele no Flamengo, no Vasco. Como é que foram aqueles anos ali, aqueles 75, 76, 77, com vocês 3 aqui no Rio de Janeiro? Era deles. Você não se criou muito ali, não, né? Mas era impressionante, né? Uma qualidade... Era uma qualidade, e foi uma fase do Fluminense, né? Encaixou o Horta. O Horta criou realmente um time maravilhoso, montou. E era um time forte, o Fluminense 2 anos, principalmente 75, 76, né? O Fluminense reinou, né? Teve o negócio, depois, logo assim, teve o negócio do troca-troca. Que ele tinha troca-troca. Aquela mania de fazer o troca-troca. E o troca-troca foi bom para o Vasco, então foi maravilhoso, assim, né? Reforçou demais o time. E do Fluminense veio o Abel, Zé Mário. Marco Antônio foi? Marco Antônio, Dirceu. E o Riva falando pro presidente, não troca. Não, e aí, em 77, o Vasco fez um time... O Horta deu... Eu falo para o presidente, mas por que não? Mas tem reforma. Que reforçar? Vamos ganhar, meu Deus, né? Vamos ganhar tudo. Não, mas tá bom, então trocou. Aí o Carioca de 77 aí, ó. Que ele não conseguiu mais montar. A gente... Praticamente 77, 78 que eu fiquei, 7 foi, aí deu Vasco. 7-8 foi Flamengo ou não? 7-8 foi o gol do Rondinelli. 7-8 foi Flamengo. A gente ganhou 7-4, aí ficamos amadurecendo para depois. Porque esse aí foi, mas você vê, velho, nada. Aí, ó, esse é 78. Nada contra, mas você vê, você tinha um Flamengo, um Galo, você tinha o Vasco, não só o Galo, mas você vê por trás. E aquela máquina do tricolor, era fantástico, realmente, futebol. E foi um momento mágico do futebol carioca. Foi verdade. O futebol carioca estava aquele momento... Você falou 75, 74 Vasco foi campeão brasileiro, 75, 76 Fluminense, o Vasco fez,
pelo menos do período que eu joguei no Vasco, o Vasco teve duas grandes equipes. E foi essa, de 76, 77, né, que o time era fantástico. Né, e 76 depois... foi Vasco e Fluminense, afinal, não foi? Foi, nós ganhamos do Doval 1-0. Foi o gol do Doval, Doval. Né? Isso aí. Pô, mas... Não, você acha que a 75 também, não foi? 7-5? 75 também. Foi Vasco e Fluminense e Botafogo, o trio. Vocês ganharam porque era um... Fluminense ganhou do Vasco de 4-1. Eu lembro que eu tava no jogo que o Edu fez um gol, pô. Foi 4-1. Assim. Não foi essa que o Moisés chutou a cara do Paulo? Foi um negócio desse. Mas ele empurrou um pouquinho. Foi um negócio desse. E era interessante porque... porque nesse período tinha um negócio assim com o Fluminense, o Vasco com o Fluminense. O Vasco dificilmente ganhava do Fluminense. Era difícil, rapaz. Mesmo com esse grande time do Fluminense. Eu falo pra Negra, pode fazer a feira que o bicho é garantido. Rapaz, também não é assim, né, Ivan? Roberto, também não é assim, mas realmente... Hoje alguém me perguntou sobre como é que era o Campeonato Carioca naquela época. Se tinha alguma comparação com o de hoje. A diferença é que, cara, o Campeonato Carioca, na época, valia muito por causa das rivalidades e os times jogavam entre si várias vezes. Então, sempre tinham 2 jogos entre Flamengo e Vasco, Flamengo e Fluminense, Flamengo e Botafogo. Era normal até ter 3 turnos, às vezes, né? Ter 3 turnos, mas, cara, a torcida quer ver um clássico. E hoje você pode ter um Campeonato Carioca que não tenha um time não joga contra um dos grandes. Entendeu? Mais de uma vez não pode de uma vez, não. Uma vez até acontece por causa da formatação de um grupo contra o outro. Uma vez é garantido, mas pode acontecer que não se enfrentem mais. Mas às vezes, nesse um grupo contra o outro, pode jogar um jogo que os dois já não valem mais nada. Pode, aí sim, pode ser. Pode ser que já está classificado, aí bota o time reserva, aí leva para Brasília e aí perde aquele... Isso aí. Perde a chance de ver, talvez. E ultimamente tem tido muito time carioca na segunda divisão. Às vezes aquele é o único jogo entre os dois no ano. Porque um está na primeira, o outro está na segunda, aí, de fato, você perde um pouco. É que inverteu, né? Tinha um peso forte, né? De modo geral, né? O peso era todo... Até o brasileiro era segundo. Não, e outra coisa, não tinha Copa do Brasil, não tinha Sul-Americana. Tá? Não, era muito forte o Campeonato Carioca. Era muito forte. Essa coisa os campeonatos regionais, no modo geral, isso aí. Tinha gente que preferia jogar estadual do que jogar Libertadores, talvez. Às vezes botava time reserva em Libertadores para jogar, para fortalecer o estadual, porque era justamente o foco. Essa rivalidade que tinha era bonita. Você pegava... Ia no Maracanã era mais de 100 mil pessoas. Pô, 70, 80... Qualquer clássico, né? Falo com o Galo, a gente bate papo assim, né? Pô, os caras põem hoje 60 mil... Pô, acho uma maravilha e tal. Recorde, 60 e pouco. 70 não consegue, é 50. Cara, antigamente, quando aparecia 80 mil, aí o pessoal falava, pô, tá fraco. E hoje ainda tem o fato de que os caras não vendem aquele ingresso que é destinado à torcida que você sabe que não vai. Né? Aí botam lá 2, 3, 5 mil, 3 mil, aí fica aquele lugar vazio, que a televisão fica escondendo para não aparecer. Né? Cara, e os caras não perdem dinheiro, cara. Isso para estádio de Copa do Mundo. Para estádio de Copa do Mundo. Foi feito não tem 5 anos. Porque aí o cara, em vez de fazer lá, e para você bloquear um pedacinho, você bloqueia... E aí, pô, o futebol que tem que render, os caras, pô, você vê umas finais, jogos importantes. Quantos ingressos você precisar? Preciso só de 2 mil. Tá bom, o resto vende pro time da casa, cara. Mas não, eles bloqueiam os 5. Bloqueiam um pedação lá. Um pedação e aí não pode vender, né? Desculpa, eu vou falar assim, o Maracanã velho, né, o antigo. O fosso era a coisa mais linda do mundo. Pô. Aquele fosso, então... Você saía ali... Não, aquele fosso, Galo, eu nunca vi. Esse negócio de sair de mão dada com o adversário não dá não, né? Não. Tu não gosta? Não, tem dois juntos. Não, os dois juntos, a lembrança que eu tenho no Maracanã, assim... O Maracanã antigo, fazendo... O Maracanã... Isso para mim, acho que para vocês também... Era a mesma coisa, mesmo procedimento, mesmo ritual, vestiário, aquecimento e tal, não sei o quê, acabou a água,
vai ali na boca do túnel quando você sai. Fazer aquele xixi do medo ali, né? É verdade, tinha esse lance. Então, aquela sensação... No fosso ali? Não, pô. Não, ele fazia lá dentro, direitinho. Não tô falando nada. Mas tinha um ralo ali que fazia ali. No gramado? Não. No túnel, lá por baixo, tem um ralhozinho na beira. Aquele ralinho do lado ali. Aí o pessoal dava aquela aliviada. Na hora do medo ali, vai entrar, a perna tremia. Aquela aliviada. Pô, Isso é normal mesmo. Mas não é a Quando tensão. subia ali que não que é o deu medo, é a tensão. A sensação que você tinha, cara, de entrar no Maracanã, quando você subia ali, o teu coração, claro, tinha um aquecimento e tal, mas era uma sensação tão gostosa que você, o que eu quero dizer é o seguinte, você vai repetir o ritual todo procedimento, 300 jogos mas no seu Maracanã. coração sempre. E legal, uma coisa... Vocês também, claro, viveram isso. Você ia ali, chegava na tua torcida, Vasco pro lado direito, Flamengo, Fluminense pro lado esquerdo e tal, cumprimentava a torcida, ia para o campo, o coração parece que voltava ao normal. Era bonito. Uma coisa legal, até começar Você via a festa, um Fla-Flu, né? Principalmente o Fla-Flu, que era muito marcante também, aquele negócio da torcida do Flamengo, aquele vermelho, aquele do Fluminense, aquele jogando aquele... Colorido, pó né? de arroz, Pó de arroz. Mas realmente era coisa fantástica. Pó de arroz já tá falando uma brincadeira, né? Não, porque... Mas era Você via o Vasco, todo... Mas o Vasco e Flamengo, não é tinha brincadeira não. Pelo menos no mínimo, o Xará, 100 mil pessoas tinham um preço normal. Normal 100 mil pessoas. 100 mil, era normal. Isso é verdade. Mas e a geral, cara? Como é que era a relação com a geral? Porque vocês ouviam o que os caras falavam? Geralmente eram mais ou menos, o pessoal diz que eram as mesmas pessoas mais ou menos no mesmo lugar. Tinha uns ali que tinha épocas que eram pagos para ir ali para derrubar. Perturbar, para encher o saco. E dava para ouvir no campo. Tudo. Cara, mas olha, pelo menos o treinador sofria. Eu tive assim, eu tive uma passagem super interessante com relação à geral do Maracanã. É claro que termina o jogo, ganhando, perdendo e tal. Você vai descer, isso dá aquela olhada, né? Dá uma olhada ali na direção da geral. O jogo e tal, eu olhei, vi uma menina na geral do Maracanã. Falei, pô, uma menina, né? Uma moça já e tal, na geral do Maracanã e tal. Passou. Outro jogo e tal, a menina tá ali de novo. Mesmo lugar? Pô, mesmo lugar. Tal, e aí aconteceu, veio um aniversário meu, tá? Uma data dessa de aniversário, daqui a pouco aparece a garota. Essa menina vai lá em São Januário e tal, leva um bolo, entendeu? Levou um bolo para mim e tal, cantaram parabéns e tal, não sei o quê. E ela começou a ver tudo, acompanhar tudo da minha carreira, então sabia a data dos aniversários dos filhos. Então ela passou aí na minha casa, levar um bolo e tal. Pô, uma pessoa que estava ali na geral, entendeu? Então, pá, um negócio muito legal, entendeu? Aí tem a Conceição, tem é o nome dela. Da geral do Júlio César, né? Com o Raul, no Fla-Flu, lá, sei lá, num jogo lá daqueles. Eu acho que foi num daqueles de meio de semana que... Aí o Raul olhava para meter a bola, o Júlio César estava de costa. E tá lá fazendo um sinalzinho para geral e tal. Aí o Raul chegou no intervalo, ô Júlio, pô, eu quero meter a bola para você, tu tá de costa. Ele, calma, velho, tem uma menininha lá. Eu já passei 3 números, mandei ela ir pro outro lado do segundo tempo, passar os outros 3. O telefone, que naquela época eram 6 números. Já passei 3, velho, calma. Mas a geral, não sei se é o Galo. É muito legal, eu fazia gol no caso. Eu não olhava, é difícil olhar para cima, o foco ali no bolo, né? O foco era geral. Dava vontade de pular, viu? Não. Eu tive vontade de pular algumas vezes. Não, mas era no bolo ali, no a galera bolo, fica lá. É uma coisa. Porque a sensação, não sou diferente, vai ser a sensação do gol, cara, é um momento único assim da tua torcida. Normalmente hoje os caras estão correndo para outra torcida, né? Mas a gente corria para nossa torcida. Então aquela vibração, né, do teu momento de estar fazendo o gol
e a reação do nosso torcedor. E então, você isso tem é uma muito coisa legal. geral. Ali, para mim, pelo menos eu via o verdadeiro torcedor. Sabe, o torcedor realmente que ama, que sofre, você vê, o cara ficar de pé, não sei quantos minutos, né? 90 era o tempo normal, mas às vezes debaixo de chuva, né? Pô, mas era ali, é o torcedor realmente, é que nem o Ceará falou. Quando tinha chuva e tal, esse negócio, pro cara não ficar parado, não. Acontecia, começar a rodar. Tá bom. São 3 coisas do Maracanã que não dá para entender. Imperdoáveis. A geral, o túnel, a saída do túnel. Subindo, né? Subindo. E agora tá tudo no mesmo plano. E a rede, tipo filó, que a bola bate e estufa a rede. São essas 3 coisas. Isso aí. Quando inventaram aquela rede quadrada aqui, que a bola bate, roda, sai, pô, pelo amor de Deus. Parece nunca jogou a bola, né? parece uma caixa. Acho que agora voltou a ser essa meio véu de noiva no Maracanã. Porra, tem uma briga do cacete pra o Maracanã voltou com essa daí agora, mas as outras não dá, né? Não dá Engraçado. O meu gol... Tem um jornalista, né, que é o Lúcio de Castro, que ele diz: os caras que destruíram o Maracanã estão todos hoje pagando o preço, né? Seu Sérgio Cabral, tudo isso, foram mexer com a organização do Maracanã e deu no que deu, né? E o maior estádio do mundo era, né? O maior estádio do mundo. Tá aí, ó, rivalidade marcante. Zico e Dinamite jogaram isso, hein, cara? 41 não vezes, tava sabendo disso. Cada um venceu 12 vezes. Era essa a sensação de um equilíbrio muito grande no encontro de vocês, mesmo? Era, sempre foi. Era, né? Mas eu falo, 76, 77, o Vasco teve... Para mim, um dos grandes times, depois 86, 87. Né? Então, 76, 77, vou ser rapidinho. Madarope, Orlando, Abel, Geraldo, Marco Antônio, Zé Mário, Zanato, Disseu, Wilson, Roberto e Ramon. E já 86, 87... Subida de Romário. 88. Mas aí 86 o Flamengo foi que eu tô campeão falando, em cima do Vasco. Foi. Mas 87, 88. A Cássio, Paulo Roberto, Donato, Fernando, Mazinho, Dunga, Giovanni, Luiz Carlos, Tita, eu e Romário. Então, para mim foram as 2 grandes equipes assim de qualidade. Que aí subiu essa geração, né? De Romário, de Giovanni, essa galera. Agora, a geração do Fluminense, essa fase do Fluminense também, e a fase do time do Flamengo, né, que foi uma geração também que, pô... que aí ficou de 78 até 83, mais ou menos, e dominando. Mas nesse meio tempo você quase jogou no Flamengo, né, ô Roberto? Como é que ia ser isso, hein? Olha aí, cara. Ia ter muito gol, né? Não, quase. Ia continuar tendo muito gol, né? Quase aconteceu isso. Quando eu fui para o Barcelona, então... não é o problema de adaptação, mas você vai para um clube, o Barcelona não vivia um grande momento, mudou o técnico, entrou o Heleno Herrera, diz que também não é justificativa. Eu acho que não é por aí. O cara não gostava de brasileiro. Pô, é chato. Até aí né? Pô. E aí, o que aconteceu? O Márcio Braga foi a Barcelona. Márcio Braga era o presidente do Flamengo, foi a Barcelona, né, junto com o Joel Tepé. Procuraram Barcelona e aí isso gerou aqui, a nível de Brasil, para o torcedor do Vasco, e principalmente um rebuliço, né? O negócio da possibilidade de acontecer isso. Imagino, né? E foi nesse período esse time fantástico do Flamengo. E aí, o que aconteceu? O torcedor do Vasco começou a se manifestar, a falar, a cobrar. Ligar para a rádio, mandar carta para jornal, né? Na época não tinha internet, mas era isso. Mandava recado, sabia onde o dirigente passava, por onde ele ia e tal, não sei o quê, caso... Então, e aí aconteceu, o Vasco ia a Barcelona também, e aí... Porque, aconteceu. Antigamente havia referência, né? Que nem a mesma coisa, o Galo está indo, voltando para jogar no Vasco. O Vasco falava, vou trazer o Galo para jogar no Vasco. Porque antigamente havia uma ligação, uma identidade muito forte do jogador com o clube. Primeiro, né? Que a gente ficava muito tempo, né? Começava, jogava 5, 6, 10 anos para poder sair. Nós saímos praticamente já
Quase 10 anos de carreira. Tinha o negócio do passe, entendeu? Né? Ainda tinha essa coisa. Então, a minha volta, deixar claro, a minha volta se deu para o Vasco em razão do interesse do Flamengo, que foi a Barcelona para tentar. Porque no primeiro momento o Vasco não. Houve um contato do Barcelona com o Vasco. Isso lá em Barcelona com o pessoal do Flamengo lá. E o Vasco não, vamos dizer, não reagiu assim positivamente. E aí começou essa pressão aqui no Brasil. Quando viram que a torcida E aí começou isso e aí entenderam de uma outra forma. Mas acho que foi legal, foi bom voltar para o Vasco, voltar para o meu clube e tal. É claro que jogar com o Galo seria... Seria, né? Mas em compensação, em termos de... Bem mais fácil. Mas... em termos de legado, ia te dar... E quando você volta fazendo um estrago, né? Pega o Corinthians do Riva, né? O primeiro momento do Riva, né? 4 de uma vez, só isso ele fez. 4 não, 5. 5. Não tá tira um, não. Já tirou já chega. Por 4, eu já exagerei, falei 4. O Roberto falou que fez 3 gols ali, lembrou. Mas futebol... Nós sabemos disso, né? Eu jamais poderia imaginar uma coisa dessa. Olha aí, né? ó. Tem os gols aí. Voltando. Nós jogamos na preliminar. Isso que eu ia falar, foi rodada dupla. Ainda teve foi isso. Foi Flamengo e Bangu. E aí eu fiquei lá para ver o jogo. Caçapava fez o primeiro gol, cara. E de virada ainda, Henrique. Olha lá. De virada sempre é melhor, né? Aí o primeiro. Leblon deixou na saudade, o toquezinho por cima. Olha lá, fininho. Eita, rapaz. O garoto dinamite. De novo. Essa o Gerão, a bola quicou, enganou o Gerão. Ih, rapaz, que efeito. Naquela época tinha Montinho artilheiro. Não, mas eu fiz isso. Foi consciente. Para bater antes e enganar o... Ele conhecia os morrinhos. Toda, né? Sabia esse gol aí foi legal, ó, essa metida do Guina. De velocidade, bate... Ele batia muito seco na bola. Então a bola dele andava, batia seco, forte. Ó. O Dudu, essa também o Jairão rebateu. E você vê, né? É gol trabalhando mais atrás e quando precisa lá para ser centroavante mesmo, ele estava lá dentro da área também, aparecendo para bater dentro da área. Sócrates bateu o pênalti, fez o gol. Esse gol aí também foi legal. Esse foi demais. Olha lá, né? Pegando a bola lá de trás. Lá pegando a bola lá de trás. Que beleza, hein? 5, hein? Tô dando moral, hein, Rio? Porra, cara. Aí. Não, imagina, porque a coisa do sonho, aquele né? negócio do futebol. 5 como gols. Que eu poderia imaginar? Ninguém, pô... vai para um jogo com um clássico, contra o Corinthians, pô, um time... Né, ajeitado, tudo, pô, Amaral, Vladimir, Zé Maria. Eu nunca fui artilheiro na minha vida também, nunca fui ser artilheiro, eu era muito mais armador, fazia meus gols, mas não era aquele negócio de constantemente fazer gol, aquele negócio de estar preparado sempre para fazer o gol. De repente também na minha estreia, Corinthians e Fluminense, que eu vim aqui no Rio, aí me sobra 3, eu faço 3 gols. Pô. Não, como é que vai imaginar? Eu imaginar que você está falando. Como eu vou imaginar numa estreia? Jamais poderia eu vou fazer imaginar um 3 negócio gols. desse, cara. Pô, foi muito legal. Foi uma volta assim. Foi fantástico. É engraçado que até o jornal lá de Barcelona, aí eu recebi o jornal depois, né? E tal, e aí o cara botou lá este sim é a dinamita. Dinamita. Por 5 gols. Porque fica um pouco de decepção de não ter dado certo lá, assim. Cara, você acabou dizendo sabe o que acontece é o seguinte, Herrera. A cabeça da gente, pelo menos a minha cabeça é o seguinte, pô, eu não me preparei para uma situação que poderia acontecer, como aconteceu, de você não jogar, não ter sequência de jogos, entendeu? E aí entrou uma situação que você no Brasil, você jogava todos os jogos. Né? O Zico pode falar bem, viu isso na Itália, não na minha situação, mas jogou e sabe como é que é. Eu fui para um jogo contra a Real Sociedade, do Barcelona, escalado para jogar, e cheguei, fui para o vestiário, olhei, pô, não estava relacionado para entrar. Eu falei, pô, vou ficar no banco, né? Aí olhei, não estava relacionado para o banco.
Falei, pô, não entendi nada. Aí, e na minha cabeça, pô, você que joga, está acostumado a jogar, falei, pô, o que é isso? Né? Aí perguntei, o dirigente falou, não, aqui é uma área que eles chamam área básica e tal, que tem problema de conflito, não sei o quê, e teve alguma coisa. Falei, brincadeira, né, cara? Por ser estrangeiro? Alguma coisa ligada ao meu nome, à pessoa sim, e tal. Eu falei, peraí, não tem nada a ver. Aí voltei para Barcelona. Quando eu voltei para Barcelona, eu já voltei... Já desconfiado, né? Questionando, inseguro, falando, peraí. E o Heleno Herrera que entrou... Porque no País Basco tinha o grupo separatista ETA, né? Que era um grupo, inclusive, que fazia atentados, terroristas e tudo. A justificativa Talvez foi eles essa. Tinham falado, como uma de dinamite, pode ter que de fato mas não tem nada a ver, pô. Aí eu voltei. Aí o Heleno Herrera falou, aí entra aquela coisa de você tentar absorver ou não. Então, na minha cabeça, eu quero jogar, né? E aí, se fosse hoje, duvido que um jogador com o investimento que foi feito, eles não botariam para jogar. Né? Aí ficou aquela coisa, vai treinar e tal. Eu falei, ficar treinando só, não... Aí aconteceu essa coisa e voltei pro Brasil. Mas foi legal, foi bom. Voltou do voltei jeito... Voltei com esse joguinho com o Corinthians aí. fazendo 5 gols. O programa de hoje é um programa muito especial, que é um programa de despedida do nosso Galinho. Quer dizer, despedida não, de um até logo. Né? Vamos mudar para um até logo, que o nosso Galinho está indo para o desafio, amanhã está viajando para o Japão. E aí a gente chamou o Roberto Dinamite, até para o Roberto Dinamite retribuir ao Galinho, ao Zico, uma despedida. Porque a gente tem aqui as imagens da despedida do Roberto Dinamite. Foi em 93, né? Não. 93. 93. E tá aí. Vai aparecer aí um certo jogador com a camisa do Vasco. Cadê a imagem? Vai aparecer, ó. Aí. É um certo Galinho jogando com a camisa do Vasco. Olha ele ali, camisa... É esse, não? Número 9. Então jogou com a camisa 9. Esse Roberto me fez vir lá do Japão. Não foi mole, cara. Cara, mas olha, tem coisas na vida da gente... cara, a viagem. Aí eu falei, vambora, Roberto, vambora. Tô chegando aí. Ó, metido, ó. Tem umas coisas assim na vida da gente que marcam, né, cara? E não só esse confronto ao longo da nossa carreira, mas esse momento, para mim, foi um momento único, né, cara? Assim, do Zico vestir a camisa do Vasco. Eu falei isso, eu só vestiria numa situação também parecida à camisa do Flamengo, mas eu acho que falta palavras para agradecer o gesto do Zico, né? Ele, às vezes, vai pela tangente ali e fala assim, não, o Vasco foi o clube que me homenageou, foi o único clube que me homenageou, o Calçada foi o presidente que me homenageou na minha despedida e tal. Mas esse gesto, eu vou ficar falando aqui o resto do programa, eu estou falando, não é, cara? Lógico. Pô, são coisas que... Marcam, né, mano? Marcam. Então, mais uma vez, cara, eu vou falar para você, obrigado. Nada, tá? Bob. Você ter me proporcionado esse momento aí, que é um momento muito legal. Foi um prazer. A camisa não caiu bem para você, cara. Mas o Flamengo também não cairia bem em mim. Os vascaínos dão aquela gozada, né? A última camisa que o Zico vestiu no Brasil foi do Vasco e tudo, mas vale, né? Porque de fato é uma coisa que se perdeu, né? A outra entrevista que a gente vai lembrar no programa de hoje é o bate-papo do Zico do Rivelino com o Júlio César, goleiro do Flamengo, da seleção brasileira. E nesse programa foi muito emotivo também, porque o Júlio César fala muito sobre encerrar a carreira, né? Ele estava vivendo esse momento de parar, de realizar esse momento difícil na vida do atleta, que é parar, e aí conversou muito sobre isso com o Zico, com o Rivelino, eu estava nessa também, e lógico, o Júlio falou de muito mais, de carreira na Europa, falou do 7-1, um papo muito esclarecedor, sempre um papo muito fácil e gostoso de se ver, com o Júlio César nesse Noite dos Craques especial. Riva, Zico, sempre recebendo uma personalidade do futebol brasileiro, do futebol mundial, e hoje a gente está recebendo aqui Júlio César. Júlio, que está com você no nosso caderninho tem tempo.
E aí hoje encaixou tudo, funcionou. Estamos reunindo aqui dois dos maiores ídolos da história do Flamengo. Você e o Galinho Zico. Obrigado pela presença. Eu, primeiramente, agradeço o convite. Quando eu soube quem estava no comando, eu falei, não tem como eu negar esse pedido, né? Meu ídolo, que ele já sabe. Ídolo! Já, só chamo ele assim. E esse cara aqui do meu lado direito, que, pô, é um símbolo do nosso futebol, né? Um cracaço de bola. Tive até o prazer de trazer o meu sogro tricolor para conhecê-lo pessoalmente. Já assinou a camisa já do meu sogro. Ih, rapaz, mas o cara não sabe se ele é Fluminense, se ele é Corinthians e tal. Não, mas, enfim, mas fez o meu sogro feliz. Mas fez o meu sogro feliz quando estava no Fluminense. Tem que definir isso aqui, mano. Então, assim, queria agradecer realmente e espero aí poder responder as perguntas, bater um bate-papo com vocês bem leve aí, bacana. Você tinha vivo na tua memória, no teu sentimento, o tamanho de ídolo que você é para esses 30, 35, 40 milhões de rubro-negros que tem no Brasil? Sinceramente dizendo, não. Não tinha? Não, continuo não tendo ainda. Ah, não? Por quê? Daqui a alguns anos ele vai ver que ele vai morar no Brasil de vez, aí ele vai ver o que é bom para tosse. Eu já fiz essa pergunta para ele milhões de vezes. Né? Já te fiz essa pergunta, como é que ele se sente, né? Sendo aí o maior ídolo, enfim, e se o Flamengo se tornou essa potência hoje que é, se ele teve uma grande colaboração naquela década de 80, enfim. E aí ele me respondeu, mas aí, enfim, quem quiser assistir, vai lá no canal do Zico. Agora, fiz um jabazinho. Ô, Júlio, você também se programou, pensou um dia que fala assim, ainda encerrar a carreira no Flamengo? Você já tinha isso na cabeça ou foi acontecendo? Foi acontecendo. Sinceramente dizendo, eu não vou ser aqui hipócrita. Quando eu fui para a Europa, as coisas foram acontecendo, enfim. E aí depois dessa minha rescisão contratual com o Benfica, muitos torcedores, parentes flamenguistas, família, falando, olha, amigos, você não tem como você encerrar a tua carreira se não for no Flamengo. Legal, mas... E aí deu um clique ali, eu falei, pô, então vamos fechar aí o ciclo, né? O ciclo vestindo a camisa do Flamengo. E até depois que eles me falaram isso, aí acendeu uma luz dizendo assim, pô, lá atrás eu sofri pra caramba aquele Flamengo antigo, salário atrasado, falta de estrutura. E eu queria viver também esse Flamengo novo, né? Esse Flamengo completamente diferente da época que eu deixei quando saí. Eu acho que nesse aspecto, né, Galo, eu acho que é bonito pela diretoria do Flamengo também trazê-lo de volta, abraçá-lo e reconhecer, né, o que ele representou no Flamengo. Esse lado é muito legal. Agora vou fazer 39. Pô. Não, mas o Buffon tá aí, né? Então... 42 o Buffon? Não, o Buffon é um ano mais velho que eu. Você estava sofrendo demais mesmo? Que já uns 2 anos atrás, se não me engano, eu tive contigo e você falou isso, né? Problema de conversando, você falou a questão do treinamento e tal. Coluna e tal. O que mais pega pra mim hoje é a coluna, sem dúvida nenhuma. E aí tem que treinar à base de medicamentos fortes, e não é saudável, né? Então eu preferi realmente, tomei essa decisão. Eu acho que tá bom, né? Acho que foi uma carreira bacana, 21 anos de carreira, muitos títulos, enfim, muitos amigos, que acho que é o mais legal. Muitas experiências. Falando outras línguas, olha que legal. Futebol proporciona essas coisas, é bacana. Bem na Itália. Exatamente. Eu acho que é importante também a consciência, né, de saber parar, falar assim, não vou parar. E da maneira como ele parou, ainda mais desse jeito, o clube do coração dele abraçando, eu achei fantástico. Se ele tivesse naquele time nosso, como o Raul tinha problema de coluna. Aí eu não vou cair mesmo. Aí precisa cair, a bola não vai aí, velho. Ali era covardia. Ó, a galera tá participando, mandando muita pergunta no Noite dos Craques 123, tá aí a forma, a nossa hashtag para você participar. A gente, já que o Júlio lembrou aqui o YouTube do Galinho, o Noite dos Craques agora tem um canal no YouTube, você procura aí Noite dos Craques, a gente tá transmitindo ao vivo também aqui no YouTube do Noite dos Craques. Cara, é mestre até nisso, viu? Você já foi encaixando ali. Agora, Júlio, você falou assim, eu passei a fase ruim, a fase que não tinha estrutura e tudo, e é aquele
quase rebaixamento. Então, aquela primeira metade da década dos anos 2000, que o Flamengo mais brigava para não cair do que outra coisa. E queria que você fizesse um apanhado do que foi essa época e como você encontrou o Flamengo hoje. Tem um episódio engraçado, não sei se o ídolo vai lembrar, mas ele chegou lá na Gávea, fez uma visita, e toda vez que ele ia lá, pra gente era muito bacana, né? Ter lá ali perto da gente. Aí ele foi na fisioterapia, não tinha ar-condicionado. E toda vez agora me perguntam por que isso veio à tona. Né? Ele falou, pô, não tem um ar-condicionado. Aí no mesmo dia, o Zico nem sabe disso, eu acho. Eu saí do treino, passei num shopping e comprei um ar-condicionado pro Flamengo. Do teu bolso? Do meu bolso. Mas aí, em vez de eu pegar o reembolso, eu dei pro Denis, massagista, falei, olha, pega a nota com o supervisor que você pega o reembolso pra você. Ele, na hora, né, foi lá, pá. Aí depois ele veio gritando lá de, ô Júlio César, a nota sumiu, Júlio César. Sumiram com a nota. Que fase do Flamengo é essa, hein? Aí pra tu ver, isso é uma história engraçada. Mas foi uma história grave, mas que se tornou engraçada. Exatamente, que foi porque o ídolo foi lá e não tinha ar-condicionado. E aí eu me senti envergonhado naquela situação. Eu falei, pô, não é possível, o Zico veio aqui, não tem ar-condicionado. Aí eu fui lá e comprei. E isso refletia no campo? Lógico. Quando ele estava lá, ele disse que não tinha bola. Não, é assim, o que eu não gostava... Né? Em 91. O que eu não gostava muito nessa época era a cobrança que existia do outro lado, da parte da diretoria. Né? Assim, porque eu acho que a gente tem que remar para a mesma direção. Né? Tá todo mundo no mesmo barco. E teve até um episódio também em que nós não passamos na Libertadores, em 2002, na fase de grupos. E aí a gente acabou levando a culpa pelo fato do salário não sair, né? Do salário não ser pago em dia. E ali eu explodi. Que é uma inversão de valores, né? Porque então só pode receber em dia o time que é campeão, digamos assim. Ou que chegue nas finais. Mas não é assim que funciona. E ali, não estou falando de todos, tá? Da diretoria, mas tinha sempre um ou dois ou três ali que remava contra. Então, pô... Era uma coisa que me deixava muito chateado e foi um dos motivos também de eu não ter renovado naquela época. Muito jovem, né? Eu acabei assumindo uma posição de líder muito cedo. Aquele Flamengo que, como o Zico reforçou aí, de rebaixamento. Eu virei titular do gol do Flamengo em metade de 2000. Em 2001, 2002, 2003, 2004... Nesses 3 anos, o Flamengo brigou para não ser rebaixado. Então, você imagina que loucura, salário atrasado, sem infraestrutura. Campeão no Carioca e... mas sabe que às vezes... negócio que ainda é hoje, né? Não é parâmetro, o Carioca Exatamente. Não é parâmetro para brasileiro. Não, nós ganhamos a Copa dos Campeões no Nordeste, em cima do São Paulo. E aí ganhamos uma Mercosul em 99 também. Mas assim, eu sou daquela opinião que eu acho que, com todo respeito, o time que tem que ganhar é aquele time que trabalha certinho, que paga o salário em dia, tem uma estrutura bacana. Porque o time que não tem isso, o time que paga salário atrasado, que não tem uma estrutura bacana, ele começa a ganhar, o nego vai achar que aquilo tá certo. Não interessa, não tá influenciando, mas não é bem por aí. E tem muitos que falam hoje, né, quando um time tá fazendo tudo isso, aí o time não ganha, ele diz, não, fica sem pagar, exatamente. Você vai ver como é que já é. Exatamente. Ou então, parece que ninguém paga a conta de luz, de gás, exatamente. né? E quando pede, sabe isso, o jogador tá fazendo corpo mole, não tem esse lado, tá fazendo... Exatamente. Acho que não é. Como é que a gente... Vocês jogaram bola de excelência, né? Por sinal. Qual foi o dia que você entrou em campo de corpo mole dizendo assim, hoje eu não vou jogar? Não existe. Você acaba dando um tiro no próprio pé. Sem dúvida. Né? Claro, lógico. Não tem jeito, porque mesmo a gente recebendo salário atrasado, não tendo infraestrutura, se a gente chegar num campo e não demonstrar, não tentar fazer o melhor, a gente vai tá dando um tiro no próprio pé, então não tem como. E a gente foi pegar um depoimento de um cara importante para você aí, Cláudio André Tafarel. Vamos ver o que o Tafarel falou. Fala, Júlio. Tudo bem, cara? Grande abraço para ti. Satisfação poder falar contigo. Te mandar uma mensagem aí de parabéns pela tua carreira. Parabéns por tudo aquilo que tu fez em todos os clubes onde tu passou. Tu deixou uma imagem sempre muito positiva, porque tu é um cara positivo, um cara alegre, um cara descontraído e de um potencial muito grande. Deixou muitas alegrias ao torcedor, nos clubes que passou, na seleção brasileira principalmente. Apagou um pouco a minha imagem
Brincadeira. Mas muito legal, cara. Parabéns pela tua decisão. Chega uma hora que a gente realmente tem que pendurar aquela nossa luva. Tá chegando a tua hora, mas pode ficar tranquilo, cara. Tu fez a tua parte, tu deu o máximo. E quando isso acontece, cara, pode ter certeza que os teus próximos anos vão ser de muita alegria, muita lembrança positiva. Então fica tranquilo quanto a isso, cara. Segue a tua vida e um grande abraço pra ti, cara. Beleza? Isso é fera. Esse foi a minha grande inspiração, sem dúvida nenhuma, né? Desde moleque eu pulava na cama, gritava Tafarel, enfim. Então foi um cara que eu tive a oportunidade de trabalhar em 2010 na Copa do Mundo. Infelizmente não ganhamos aquela Copa juntos, mas é um cara que realmente serviu de referência para mim, né? Acho que quando você começa a encarar o futebol com uma certa responsabilidade, você acaba se espelhando em alguém, né? Dentro da posição que você escolher. Então esse foi o cara que eu escolhi juntamente do Zezão, né? Que era o goleiro do Flamengo na época, quando eu era moleque. Então foram duas pessoas, assim, dois goleiraços em que eu me espelhei e que eu queria, né? O Tafarel principalmente, por tudo que ele representava a nível nacional, era o cara que eu queria ser, digamos assim. Eu olhava para ele, eu quero ser igual esse cara. Então, agradecendo aí o recado do Tafarel, obrigado, Tafa. Espero te encontrar pessoalmente para te dar um abraço, para retribuir aí essa mensagem, esse carinho. Hoje nós tivemos eliminação do Barça num jogo, eliminação do Guardiola no outro. Em 2010, você foi um dos responsáveis por acontecer as duas coisas juntas, né? Eliminou Barcelona e Guardiola tudo junto. Aquele 2010 lá... Foi fantástico. Foi? Foi maravilhoso. Conta pra gente, então, algum detalhe daquela além de eliminação. agradecer todos os meus companheiros que faziam parte daquele sensacional que nós... Enfim, a gente tem que agradecer o Vulcão, que uma época estava para entrar em erupção, e aí o Barcelona teve que fazer uma viagem de ônibus para Milão para jogar a primeira partida. Na Islândia, né? Mas os aeroportos fecharam na Europa. Então o Barcelona teve que viajar para Milão de ônibus. E aí eles tinham jogado um jogo em que um jogador foi expulso. E aí eles jogaram esse jogo antes dessa partida da semifinal com 9, com 10. E aí tiveram que correr dobrado. E aí tiveram que dormir na França. Aí depois foram para Milão. Então foram uma sequência de acontecimentos que eu vou dizer, não vou tirar o mérito da minha equipe, mas que ajudou isso. A gente sabe hoje, com o futebol, joga de 3 em 3 dias, o jogador precisa descansar realmente. E ali nós jogamos o primeiro jogo, ganhamos de 3-1, e aí depois nós fomos para o Camp Nou, lá no Barcelona, e perdemos de 1-0. Engraçado nesse jogo... Tomou gol do Piquet. Com o Piquet, mas para fazer o gol dele, o Piquet precisou dar um giro daquele. Tomou drible do Piquet, né? Podia ter esperado. Mas, enfim, ali é uma situação de milésimos, né? Mas esse jogo eu levo para minha memória. A gente perdeu o Thiago Mota. Logo no começo do jogo, 20 minutos. E essa é uma defesa que, acredito, se não é mais bonita que eu fiz na minha carreira, é uma das. Né? Não estava vendo, né? E aí é o... Difícil para burro. Dedinho, né? Dedinho. Acho que a história é bacana porque o jogador que chutou, no campo que foi e a partida que foi. Então ela tem todo um contexto bacana. E aí vocês podiam perder de 1-0. E aí, faltando acho que uns 3 minutos para acabar o jogo, o Barcelona fez um gol. Acho que o Bojan fez um gol, acho que era Bojan. E só o juiz viu mão, porque ninguém viu mão ali. É o Bojan, né? Bojan. E aí o juiz, quando eu tomei o gol, eu falei, saímos, putz, grila. E aí tá parado o jogo, aí quando eu vi que o juiz tinha marcado mão, eu falei, que beleza. E aí terminou 1-0 e fomos pra final com o Bayern de Munique. Você pode... A gente recentemente fez uma reportagem no Liga Espetacular, dizendo que você é um dos goleiros que não levou gol do Messi. O Buffon tirava essa onda outro dia, levou nessa temporada. Levou logo 2, né? Levou 2. Você ainda tem essa marca, não levou gol do Messi? Eu, pela seleção brasileira, joguei acho que 2 ou 3 vezes contra o Messi, ele na Argentina, e na Inter joguei acho que 4 vezes. 4 vezes contra o Barcelona. E o baixinho não conseguiu fazer gol, não. Ele fez um gol numa partida festiva, uma partida beneficente que ele fez nos Estados Unidos. Lembra, Zico? Que você brigou comigo que eu quis ir na linha. Uma escolha horrível que eu fiz, enfim.
E aí ele fez o gol e falou, agora eu fiz gol em você. Eu falei, mas agora não vale, pô. Aí é mole. Ninguém te marca, ninguém chega. Você é o dono do jogo, dono da bola, dono da festa. Quem é que vai te marcar? Ele falou isso, você? Não, eu falei. Não, eu tô falando. Mas ele cobrou? Ele falou agora? Não, ele falou, agora eu fiz o gol. Foi dos Estados Unidos ou do Peru? Foi dos Estados Unidos. Dos Estados Unidos, né? Ele fez o gol e falou, agora eu fiz gol em você. Eu falei, aí eu meto a mão na cabeça dele e falei, aqui não vale. Pô, aí é mole. Aí não vale, né? Aí o pessoal esse jogo eficiente, o Zico era treinador, né? Aí eu tentei ir na linha, né? E aí a primeira bola que eu peguei, eu fui vaiado, porque o torcedor queria me ver no gol. E o Zico, tá bom, vai lá, não enche meu saco, vai lá. Lembra? Pô, não foi péssima escolha. Peru, cara. Aí a sorte é que o Materazzi, deixa que eu vou pro gol. Aí foi o Materazzi, ele foi pra linha. Aí os caras chegando junto nele e ele querendo. Aí quando ele pegava na bola, nego... Os caras te dão trabalho em jogo festivo, Zico? Pra tu ver. Pô, o técnico em jogo festivo é só pra fazer uma graça lá. Porque tem intimidade, né? Intimidade é... Quis ir pra linha. Aí eu falei, aí o Materazzi viu que a gente jogou com ele, viu que ele tava intransigente, aí tá bom. Aí o Materazzi foi pro gol. Péssima escolha. Esse time da Inter que a gente tá vendo aí, ô Júlio, se a gente lembrar, esse time teve muita dificuldade na fase de classificação, né? Foi. E quando a competição para no meio de dezembro, quando volta em fevereiro, ninguém ganhava da Inter. Ninguém conseguiu o time já com uma solidez. O que aconteceu? O que o Mourinho fez? Meu chute ainda passava do meio de campo. Olha lá, meu chute ainda foi, viu? Ele fez mágica, ele fez o Milito ser o melhor do mundo. Não, o legal... O que ele fez para mudar, assim, um time? Não, na verdade, no decorrer da competição, né, do ano em si, ele não fez nada. Ele acho que sempre acreditou no trabalho dele, né? E o legal do Mourinho é que ele faz, assim, um jogador normal acreditar que ele é o melhor jogador da posição dele, digamos assim. Ele faz você acreditar bastante. Então, ele te espreme ao máximo. Então, foi um time que ele montou, né? Até num bate-papo com o Zico foi super feliz quando elogiou o trabalho do Mourinho, dizendo que o Mourinho ganhou a Liga dos Campeões com o Porto, com o time que ele montou. A Inter foi um time que ele pediu o Lúcio, pediu o Thiago Mota. Ele foi montando, aceitou trocar o Ibra, né? Porque o que acontece? O Mourinho, quando foi para a Inter de Milão, ele foi com o objetivo de ganhar a Liga dos Campeões. Entendeu? Ele foi com aquele objetivo. O presidente da Inter contratou ele para ganhar a Liga dos Campeões. E no segundo ano ele ganhou, isso foi bacana. Então tem muito mérito o Mourinho, né, na montagem dessa equipe. E eu acho que a equipe, por si só, ela já... Você pode ver os jogadores que jogava por música, era uma coisa incrível. Esse jogo foi contra quem? Bahia de Munique. Essa é a final aí no Bernabéu. O legal é que os dois times jogavam pela famosa tripleta, né? Tríplice Coroa. A Tríplice Coroa. E o Bahia tinha ganho a Copa da Alemanha e o Campeonato Alemão, e a gente a Copa Itália e o Campeonato Italiano. E aí os dois chegavam para disputar a Tríplice. E aí deu tudo certo. Foi muito bacana, é um dia memorável. Realmente, você ganhar uma Champions League é uma coisa de outro planeta, é uma coisa muito bacana. Levantar o Rivelino ali é uma beleza, né? Então, essa imagem é uma coisa... Esse galo não tem jeito. Nessa temporada, você foi o melhor goleiro do mundo? Eu não gosto de falar sobre essa situação, porque eu vejo assim, para mim, eu nunca vou falar para você o melhor goleiro do mundo, né? Eu costumo dizer que existe excelentes goleiros, cada um com as suas características, e que existe momento. Eu estava vivendo um momento extraordinário, entendeu? Então, é muito... E claro também que o sucesso coletivo acaba trazendo um sucesso individual, digamos assim. Então, acaba você ficar mais em evidência, obviamente. Uhum. Então, assim, olha a cara do Zanetti, era um momento extraordinário. Isso aí foi depois de 42 anos que a Inter ganhou um título, né? E o Zanetti desde o clube, desde o meio da década de 90. O Zanetti hoje fala de Inter de Milão, não tem como você não falar de Zanetti. É a mesma coisa, Flamengo, Zico, Benfica, Luizão. Então tem o Roma, Totti. Então tem esses jogadores que eles acabam virando bandeira realmente, né, do time. Então, assim, foi uma coisa sensacional. E ele ainda está trabalhando lá, não está? Agora ele está como vice-presidente da Inter de Milão. Agora... Olha o Dibra, o cara tomou todo duro. O Di Michele, o Di Michele, zagueiro argentino. O Di Michele meio durão lá. E agora você falou do momento, vários jogadores no momento nessa temporada, né? O Lúcio estava numa fase, o Maicon, o Sneijder, que chegou na Inter meio como refúgio. Na premiação, isso foi no último ano,
em que Era um time de estrangeiro, né? Foi o último ano que a UEFA premiou cada jogador de cada posição, né? Hoje a UEFA ela dá um prêmio para o melhor jogador da competição. Naquela época, nesse ano, ela individualizou goleiro, defensor, meio-campista e atacante. Acho que ainda tem. Não tem não. É só o melhor jogador. E aí eu ganhei como melhor goleiro, o Michael como melhor defensor, o Snyder o melhor meio-campo e o Milito como melhor atacante e o jogador da competição. Então a Inter tomou conta de tudo nessa situação. E é o que eu falo, o sucesso coletivo acaba realmente trazendo o sucesso individual. Então isso foi... Agora, esse ano da Tríplice Coroa, né, no ano anterior, a Inter foi campeã italiana, 8-9. E vocês ganharam o campeonato por antecipação, porque o Milan jogou no dia anterior e acho que contra perdeu. o Udinese do Zico. E vocês, quando entraram em campo, já eram campeões. Exatamente. E aí me disseram que, como foi campeão, no dia lá o pessoal deu uma exagerada e no dia seguinte botou para jogar, o pessoal estava meio sonolento. E o Mourinho falou, não, vocês foram para farra, agora vocês vão ter que jogar. Não, a história não é essa não, estou te passando errado. A história é o seguinte, quando nós ganhamos o campeonato na concentração, tem a famosa Piazza Duomo em Milão, é onde os torcedores vão comemorar, enfim, aí o time vai lá ao encontro dos torcedores. Mas só que tinha o jogo de domingo, que era contra o Siena à noite, e o Mourinho queria bater o recorde do campeonato italiano de não sei quantas vitórias consecutivas, enfim. E aí ele não quis ir para a Piazza Duomo. E eu fiquei pé da vida, né? Porque eu falo, é o momento que a gente espera, né? Todo mundo trabalha o ano inteiro ali, pressão, não pode errar, não pode isso, não pode aquilo. E aí chega o momento de extravasar, né? Aí ele falou, não vamos não. E aí eu, puto da vida, e aí tinha Zanetti, Vieira, Ibrahimovic, Figo, ninguém metia a cara, né? E eu meio já maluco, falei, ô Zanetti, eu chamava ele de público, Zanetti, temos que ir pra Piazza Duomo, temos que comemorar. Aí passa o Mourinho escutando eu falando isso, ele fala assim, vai você sozinho. Aí ele foi em direção ao quarto, aí eu fui atrás dele. Ele entrou no quarto, aí eu entrei atrás. Ele deitou e falei assim, é o seguinte, se você não for na Piazza Duomo hoje comemorar com a torcida, tu nunca mais vai ganhar um título na tua carreira. E português é muito supersticioso, né? Tu jogou uma praga? Joguei. E ele fala isso até hoje nas entrevistas dele, é muito engraçado. E aí ele levantou na mesma hora e falou, tem um moleque, papai me dando esporro e fomos. E aí tem várias fotos minhas segurando o pescoço dele, falei, isso é pra você, olha aí, pai. A gente com uns copos a mais também, de felicidade, né? E aí a verdade foi essa. Aí chegou no jogo, ganhamos de 3-0. Botamos pra quebrar. E ele bateu o recorde. Mas então não existiu essa coisa, não. Não, mas então foi por isso que ele substituiu você, botando o Orlandoni, não? Porque ele queria fazer uma moral para participar do título, né? Porque eles têm isso, né? Você joga alguns minutos, então você também faz parte do campeonato. Porque a informação que tinha dito é que tinha muito jogador que já estava meio pregado e queria sair, aí ele falou, não, agora vocês vão ficar aí jogando. Não foi nada disso. Não teve isso, não? Isso é história. Rapaz, pessoal, então tá bom. Ele mandou aqui, falou a verdade. Eu tava lá, pô. Já campeão, você vai querer sair. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês dois, posso? Claro. Ver na cabeça, você pode fazer o que você quiser aqui, pô. Eu posso, entrevistar Zico e Rivelino não é pra qualquer um. Uma entrevista, uma Júlio pergunta. César entrevista. Não é entrevista. Não, assim... Tu é fanfarrão mesmo. Não, a gente tava falando fanfarrão, tu pode fazer entrevista. Não, só de entrevista, não. Espelho uma pergunta, porque eu vi... Não, eu vi um lance ali agora do... Salah. Que o Ed sai e a bola sobra no pé dele, né? E ele vai lá, pega, dribla e dá um toque, faz um golaço. Vocês tiveram esse momento, vocês obviamente tiveram, de que a fase estava tão boa que tudo acontecia, a bola bate, rebate e sobrava ali. Porque assim, a fase dele tá tão boa que assim, o Ed saiu bem, mas a bola podia ir para qualquer lugar, o Ed podia encaixar ela, mas a bola foi parar logo no pé dele. Assim, vocês tiveram essa fase que... Galo que ficava mesmo que vocês não quisessem, a bola ela aparecia ali. Claro, não quisesse, não. Eu ia na bola. Eu vou contar uma de... Não, mas uma situação que aconteceu que você não estava nem participando da jogada e ela apareceu ali. Mas vou te dizer, nós estávamos jogando em Feira de Santana, contra o Fluminense de Feira de Santana. Estava 5-0. Eu já tinha feito, acho que 2 ou 3 gols. Aí, meteram uma bola pro Toninho. Lá e os caras me chamavam muito de cagão, que a bola só sobrava pra mim e tal. Aí a bola foi pro Toninho foi, aí eu fiquei lá no meio, falei, acompanha ou não acompanha? Acompanha, eu vou.
Aí fui pelo lado esquerdo. Aí o Toninho deu a bola pra trás. Aí passou o Adílio, foi, errou. Veio o Tito, errou. Veio o outro, errou. Ela sobrou pra mim sozinho. Aí eu fiz o gol. Eu falei, eu depois sou cagão. Vocês erram e eu sou o cagão. Vocês erram e eu que sou cagão. Entendeu? Não era nem pra ir. Mas é a fase, cara. É o que eu falo, cara. É a fase, as coisas acontecem. Tem que ir, cara. A tal da estrela que você teve. Não, porque eu era um jogo mais armador. Já teve uma passagem realmente na França. O Fluminense, que nós decidimos o título lá no torneio de Paris, que foi aquele dia que eu olhava o Galo entrando ali, eu metia o Galo. Pá, de repente a bola, metia, caía no... Deixava o outro na melhor posição que ele. Eu falei, porra. Aí eu falava, mas eu meti ali, mas foi lá, aí fiquei na minha. Sabe que dia, tudo que eu ia fazer, dava certo. E o jornalista chegava e falava, bela metida de bola. Aí você tanto é que os caras me enalteceram no Fluminense, me botaram lá em cima, né? Mas, eu fazia assim, a bola pegava uma, de repente eu servia. Eu falei, mas eu metia, mas tá bom, foi pra lá. Tá bom. Mas acontece realmente quando a fase... Mas a história do rio corre pro mar, né? Entendeu? Então tem muito disso, cara. Você tenta... Mas acontece, um momento, cara. Quando você vê que você tá bem, você tenta tudo. Tenta tudo. E tudo dá certo. Aquele jogo do Fluminense, do negócio do jogo de nego gritar bichado. Você fez 3, né? Cara, quando eu comecei... 97? Não, 86. Aí começava, aí tu dá um passe, acerta. Mete uma longa, acerta. Aí, a bola vem tu de calcanhar, acerta. Domina no peito, Aquele gol de falta que fala no Ricardo Pinto? Não, o Ricardo Pinto Paulo Vitor. Não, tô falando aquela do Ricardo Pinto, a sua despedida. Despedida. Juiz de fora. Foi juiz de fora. Mas, deu tudo certo, cara. Então eu tava tentando, não queria nem saber. Ué, por que não? E agora, e tem um lado também. Ficou muito marcada a minha jogada com o Gil. Aqui no Fluminense, que eu pegava sem olhar, eu metia. Búfalo Gil, um abraço, grande Gil. Grande Gil. Eu tinha mais, tinha jogo, Gil, também era o seguinte, eu pegava, errava. Aí a segunda errava, para, Gil. Ameaça, fica botando no teu pé, também tem a continuar não acertava o lançamento. Também tem isso também. Tem dia que... Foi uma história que eu aprendi do Zizinho, do Flamengo. Né? O Zizinho, ele falava assim, aquele time lá, aquela camisa lá é diferente. Então, que tem dia que você vai dominar, ela passa por baixo. Você vai meter uma bola, erra, ela quica, você perde um gol. Meu irmão, nesse dia tu sai correndo igual maluco, dá carrinho, briga com os outros. É verdade, muda. Daqui a pouco você entra no jogo. Ele falou, não fica esse negócio de toquinho pro lado, não, então, com medo de errar. Sai que nem louco dentro do campo. Ô, Galo, você falou Eu fui um felizardo encontrar um cara desse na minha vida. E você falou uma coisa que é importante. E acontecia mesmo que o Galo citou, de repente de repente eu falava, Gil, fica um pouco, deixa... Para tocar, de repente eu olhava, Gil, tenta uma agora para ver. Aí, de repente, encaixava. É gozado, esse lado que o Galo falou, porque você também, eu não posso ficar o tempo todo, metendo a bola e errar para um pouquinho também. Arriba, toda hora, chega, né? Aí, de repente, a gente falava, passava uns 5, 10 minutos, falava, Gil, tenta dar aquela nossa lá, vou tentar. Aí encaixava, porque já entrava mais no jogo. Era gozado. Você vê. Baita pergunta. Melhor pergunta do programa até aqui foi a do Júlio César. Tomara que ele continue jogando, porque senão daqui a pouco ele vem pro meu emprego agora aqui. Daqui a pouco ele pega o meu lugar aqui. Ele não podia estar nesses dias, que se ele fosse dominar a passagem. O goleiro, infelizmente, não tem essa. O atacante perde 2, faz 1, tá... Agora o goleiro não pode. O goleiro, quando tá no dia ruim, todo mundo percebe rápido, né? Todo mundo já vê rapidamente. É isso aí, gente. Fechamos esse Noite dos Craques especial. Na semana que vem, 7 da noite, aqui no YouTube do Esporte Interativo, a gente tem outro encontro marcado com mais um programa especial pra gente relembrar grandes papos, grandes entrevistas. Terça, 7 da noite, encontro marcado.